com os últimos dados divulgados pela Federação Nacional de Saúde Complementar, entre 2020 e 2021, o número de beneficiários de planos de saúde saltou 5%, só aqui na Paraíba, tá? Durante este período, mais de 21 mil pessoas aderiram ao sistema de saúde privado. Muitas delas, temiam aí algum problema, questão de autorização, com prazos, e por isso a gente vai conversar sobre esse assunto no quadro Seu Direito. Gente, aqui no estúdio eu recebo a advogada especialista em Direito Médico e da Saúde, Hilary, é isso? Hilary. Hilary, olha só, Hilary Ramalho, obrigada pela participação aqui com a gente, tá? Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Agora, Hilary, como a pessoa pode identificar, por exemplo, você adere um plano de saúde, mas aí muitas vezes vem a história da carência, né? Então, como resolver essa situação? Se a pessoa deve ou não começar imediatamente assim que você adere ao plano de saúde? Olha só, a carência, ela é criada para impedir que uma pessoa, por exemplo, adira a um plano de saúde, no dia seguinte faça um procedimento de alto custo e no dia posterior cancele, porque senão ia ficar muito oneroso para as próprias operadoras. Nessa situação, é bem importante que os beneficiários, ao assinar o contrato de plano de saúde, eles já tenham conhecimento e busquem saber tanto dos seus deveres quanto dos seus direitos. Nesse caso, a carência é um prazozinho. No caso de urgência e emergência, seria de 24 horas. Nos casos de parto programado, 300 dias. Então, a mulher teria que esperar 300 dias a partir da data de contratação do plano de saúde para ter esse parto coberto. No caso de consultas, exames simples, 30 dias. Então, é mais ou menos nessa linha. O beneficiário precisa esperar, mas, claro, ficar sempre atento, porque muitas vezes a situação é de urgência e aí acaba se enquadrando no exame, mas o exame é de urgência. E aí existe essa diferençazinha que muitas vezes os beneficiários acabam se prejudicando na prática. Tá aí. E você de casa pode participar aqui com a gente. Se tem alguma dúvida com relação a plano de saúde, é bem simples. Você manda pra gente uma mensagem no 991050400. Vou repetir, tá? 991050400. Você pode mandar a sua pergunta, que já a gente vai estar lendo aqui a sua participação, tá? Hilary, com relação a esses cuidados, ao escolher um plano de saúde, tem muitos que dizem o seguinte: você é mais jovem, o plano é X, o valor é X. Outros assim: você já está idoso, o valor é Y. Isso pode acontecer de fato, e por que acontece? Olha só, isso pode sim acontecer desde que esse reajuste ele siga os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Certo? Existem algumas regras, no caso dos planos individuais ou familiares. É a Agência Nacional da Saúde que é responsável por determinar o percentual de reajuste, por exemplo, que vai vindo ano a ano em relação àquela mensalidade. E nos casos dos planos coletivos por adesão ou empresariais, quem determina é a própria operadora de plano de saúde. E aí a própria Agência Nacional da Saúde, ela determina que, assim, existe uma proporção entre as faixas etárias, tem que ter 7 faixas etárias. Idosos, por exemplo, com mais de 60 anos, que têm o plano há 10 anos, não podem mais sofrer reajuste por faixa etária. Isso acontece porque, normalmente, pessoas mais velhas acabam utilizando mais o plano do que as pessoas mais novas. E aí existe essa adequação. Mas, muitas vezes, esses percentuais aplicados, eles são muito abusivos. E aí, para o beneficiário identificar isso, realmente é necessário fazer um estudo do contrato, uma análise, que é quem vai poder fazer, de fato, é um advogado especializado, para dizer se esses valores que ele está pagando ou que eles estão ofertando no ato da contratação são abusivos. E aí, se caso seja, é possível ingressar com ação judicial, certo? Pedindo não só a devolução dos valores que foram pagos a maior nos últimos 5 anos, como a adequação ao reajuste ao percentual que é realmente devido. O que fazer quando um plano diz assim: esse tal procedimento a gente não cobre, e aí o paciente fica sem o atendimento? Existem muitos casos nesse sentido. O que fazer? Olha só, em primeiro lugar, é muito importante analisar caso a caso, porque existem procedimentos, tratamentos, por exemplo, os plásticas para fins estéticos, elas não são cobertas. E aí, nessas situações, às vezes a gente realmente tem que aceitar.
Mas existem muitas negativas que são emitidas de forma abusiva pela operadora de saúde. Isso porque eles vinculam essa autorização ao rol da Agência Nacional da Saúde, que é uma lista de procedimentos que ela elenca como cobertura obrigatória. Então, passou dessa lista que a Agência Nacional disponibiliza, eles param de ofertar a cobertura. Mas, muitas vezes, ainda assim precisa ser coberto, sobretudo porque, desde o ano passado, está vigente uma lei, que é a 14.454, que diz que mesmo que o procedimento não esteja no rol, ele deve ser autorizado se tiver comprovação da sua eficácia científica. E aí, normalmente, as operadoras de saúde negam e os pacientes acabam judicializando, provando a eficácia científica e aí tendo direito a esses tratamentos. Sim, com relação a medicamentos, os planos de saúde, eles devem ofertar medicamentos em casos de pacientes muito graves ou não é da competência? Olha só, os medicamentos, eles não são de cobertura obrigatória no caso de medicamentos domiciliares, certo? Se for um medicamento que vai ser administrado no ambulatório ou no caso de internação hospitalar, esses medicamentos, eles são de cobertura do plano de saúde. Mas, em muitos casos, a gente vê também que aí depois de uma tratativa, muitas vezes pela via judicial, os pacientes acabam conseguindo, no caso de doenças graves, o fornecimento desses medicamentos, mesmo que de uso domiciliar, pela operadora de saúde. Agora, essa é uma dúvida pessoal, que aí pode ser a dúvida do pessoal de casa também. Por exemplo, já aconteceu de eu marcar uma consulta e aí querer marcar, por exemplo, eu marco um ginecologista e quero marcar um ortopedista, por exemplo. E aí eles não permitirem dizer, por exemplo, primeiro você tem que ir para o plano de saúde, ou para o ginecologista, para depois ir para o ortopedista. E isso pode ou eu posso fazer mais de uma marcação? Não, você pode sim fazer mais de uma marcação, você tendo indicação, eles não podem fazer essa limitação do número de consultas, nem que você realiza com um profissional da mesma área, nem com profissionais de áreas diversas. Isso aí não pode acontecer e, caso aconteça, o plano de saúde está incorrendo, sim, em conduta abusiva. Aí, olha só, gente, como é importante saber os nossos direitos com relação aos planos de saúde, né? Falando nisso, reforçando, você pode mandar a sua pergunta, que no próximo bloco a gente vai ler, sim, a sua interação, no 99105-0400. Bom, quero dar uma pequena pausa aqui no nosso bate-papo, que eu vou interagir com o pessoal aqui nas redes sociais e eu volto para ler as perguntas e a gente bater um papo, Tudo tá? certo. Olha só, gente,